você fazendo naquela essa eleição. construção, eu acho muito bacana, por quê? Porque é algo que precisa ser quebrado. O que é? É a ideia de que o político, ele tem sempre um perfil, ele está sempre buscando essa posição para, de alguma forma, se aproveitar, né, das pessoas. E quando você constrói essa história de vida para nós, a gente percebe que, na verdade, essa é uma visão totalmente equivocada, errada, né? Na verdade, hoje eu estava até vendo isso, acompanhando uma conversa de um político importante no Brasil, e ele falava até sobre isso, e eu achei interessante, porque ele falava isso. Na verdade, o político mau, não é que todo político é mau. O cara que chega na política e faz coisa errada, ele já faz coisa errada na vida dele do cotidiano. Então ele chega lá e ele acaba desenvolvendo aquilo que ele já é. Então não é a política que muda o cara. É o cara que já chega tendo lá, às vezes, um caráter, de alguma forma, com algum transtorno de caráter. E quando a gente observa essa construção de vida sua, né, as suas intenções, principalmente sendo carimbada pelas urnas, quer dizer, 800 e poucos votos na primeira eleição, 1.000 e pouco, 1.200 e pouco na segunda, já mostra que a própria urna carimba, né, essa postura que você tinha, esse carinho que você certamente tinha pelo povo e essa construção de vida que você teve. Então, assim, isso é bacana porque quebra, né, Juarez? Essa ideia de que a política é tudo corrupta, a política é má. A gente já consegue ver isso sendo quebrado em pessoas como você, né? Isso que é bacana. É muito boa essa sua colocação, Eliel, porque a corrupção ela é inerente ao homem. A corrupção não é inerente ao poste, é inerente ao homem. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas são corruptas, mas elas preferem rotular o político. Então, para o Exatamente. político ser corrupto, existem outras pessoas que são corruptas. Empresário, o próprio cidadão. Então, é uma gama. Então, a corrupção ela é inerente à personalidade às pessoas. Está na sociedade, está presente Então, lá. é como eu falei, o exercício. Se você exercita a gratidão, você vai ser uma pessoa grata. Se você exercita a corrupção, você vai ser um corrupto. Então, nós temos que estar em constante vigilância para que a gente possa tentar acertar ao máximo. E aqui eu não quero dizer que as pessoas são perfeitas. Perfeito foi Deus e Que todo ainda mundo colocaram erra, na cruz, né? Verdade. Então, assim, mas que por isso que eu estou colocando aqui a questão da vigilância. A vigilância é o importante para isso e o que você pretende exercitar. Então, a corrupção ela está em todo o meio, não só político, né? Então, é importante a gente pontuar isso, porque às vezes as pessoas aproveitam a questão política para falar que era corrupto. Eu tive uma oportunidade, Sim. e até para contextualizar o que eu estou tentando dizer aqui, em uma dessas eleições, eu não lembro, em campanha, eu não lembro qual, eu entrei na casa de uma pessoa e eu achei até interessante, porque a senhora, humilde, me chamou para sentar na sala dela e já era início da noite, já era tarde da noite, sim, né? Sei lá, final de tarde, início da noite. E ela pegou e me chamou, olha, eu queria ouvir suas propostas. Eu falei, bacana, é o que eu mais gosto de fazer. E sentei no sofá dela e ouvindo e tal, e contando para ela o que eu desejaria. E isso estava passando um jornal, não me lembro qual, se era 18, 19 horas, enfim. Estava passando um jornal. E aí essa senhora pegou ao final e falou assim, olha, eu queria construir um muro ali e queria ver com você o que você pode me ajudar para construir esse muro. E aí eu peguei e falei assim, a senhora está vendo ali no jornal ali, estava passando exatamente um momento ali de prendendo um político. Sim. E eu falei, a senhora está vendo ali na televisão o que está acontecendo? E sim, eu falei, o que a senhora acha daquilo ali? Não, eu sou a favor mesmo, que tem que prender mesmo. Tudo bandido, fica roubando, tirando da saúde, da educação, não sei o quê. Taraná. Eu falei, então, deixa eu fazer uma conta rápida aqui para a senhora. A senhora imagina quantas casas que eu entrei aqui hoje? Já é 19 horas, 20 horas, não lembro muito bem, mas devia ser mais ou menos esse horário. Eu lembro que era noite. Quantas casas a senhora acha que eu estou desde 7 horas da manhã andando? A senhora imagina se em cada casa que eu tivesse ido, tivesse me pedido um saco de cimento, areia, tijolo. A senhora acha que daria X de valor e eu andar 45 dias com essa conta, daria para gastar tanto? A senhora acha que esse dinheiro sairia da onde?
eu teria que estar praticando aquilo lá. E se a senhora está sendo contra aquilo lá, a senhora não pode estar me pedindo aqui para eu te ajudar com saco de cimento, com tijolo, porque senão eu vou ter que fazer aquilo que o outro está fazendo lá. Verdade. Então, estou contextualizando isso aqui, pastor. Essa conscientização falta, né? Porque as pessoas acham que o corrupto é o político, e não quando ela te pede alguma coisa em favor, que ela também está sendo corrupta da mesma forma. Ela está construindo isso, né? É impossível se eu pensar hoje, digamos que eu fosse prefeito da cidade. Se eu desse aí gastasse em torno de R$2.000 por dia, dá 100 para um, 200 para o outro, 300 para o outro, em 30 dias, daria em torno de R$60 mil. O salário de prefeito é em torno de 18, 20 mil reais. Como que essa conta vai fechar? Não fecha. Então as pessoas têm que entender que o corrupto, ele tem várias facetas. E não só o político. Só que a gente aproveita para colocar tarja no político. Até porque ele está no holofote, né? Então ele é corrupto, eu não. Eu tenho os benefícios dos desvios que ele conquista com isso. Mas eu não sou corrupto, o outro que é. Então a gente precisa difundir isso, que a corrupção ela tem várias facetas e várias personagens. Tem essa consciência, mas assim, até dentro dessa nossa conversa aqui, você vem com essa experiência de 2012. Você acha que a população ela está começando a compreender um pouco isso? Porque realmente o Brasil ele tem essa cultura do me ajuda com o saco de cimento, tinha, né, de alguma forma. Me ajuda com o saco de cimento, me ajuda com tijolo. Se você não comprar para mim um metro de areia, eu não voto em você. Você acha, Juarez, que de alguma forma essa característica do eleitor brasileiro está mudando ou você acha que não? Porque realmente se a gente não conseguir construir essa conscientização que você falou, isso é uma reação em cadeia, né? Porque você na verdade, você mostra para aquele político que você é corrompível. Você está mostrando, não, o meu voto vale aqui o saco de cimento. Então eu tenho um preço, e você passa a não se preocupar com as pautas que são mais importantes para a coletividade. Então você acha que isso continua assim? Como é que tá? Você tem qual a sua sensação? Eu gostaria que não estivesse ainda do jeito que está, mas ainda é muito forte. É muito forte, muito né? forte. E é muito forte. E, tipo assim, e aqui eu não estou dizendo aqui, pastor, que aquela ajuda que você possa contribuir, de socorrer um amigo, de socorrer uma pessoa que está em estado de necessidade. Vamos colocar exemplo agora do povo lá no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão em estado de necessidade? Não é isso que nós estamos falando. A gente sabe que existem políticos que ele faz parte da característica dele, é esse movimento diuturnamente, de dando dinheiro para um para o outro. Então, é esse tipo de característica ajuda a fomentar uma cadeia de pessoas que acredita que aquilo ali é o certo. Sim. Porque, lamentavelmente, a gente acha que apesar da rede social, vários níveis de oportunidade de estudo, as pessoas ainda muita gente ainda está aquém da questão cultural. Ela acredita que aquilo que é um papel correto, que aquilo que ele está dividindo com aquilo que ele tem. Entendi. E que, na verdade, acaba não sendo. Então, tem as pessoas, a parcela, e aí eu estou colocando aqui, não estou naturalizando a questão, não. Sim. Mas eu estou colocando de uma forma que existem pessoas, como essa senhora. Que de fato, essa senhora ela não acreditava que ela participava daquela cadeia de corrupção. E eu mostrei para ela. Tanto que ela falou assim, meu filho, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Então existem pessoas que pela inocência dela, ela ainda vive nessa questão de achar que aquilo faz parte, até porque ela não faz conta, ela está achando que aquilo foi só o dela. Ela não acha, como eu fiz ela raciocinar, sobre o dia que eu tinha passado, sobre quantos dias ainda eu iria atuar. Então, não tem dinheiro que chegue, que atenda todas essas necessidades. Agora, tem pessoas que vivem disso. Tem outra parcela não, que vive disso. E o pior. E aí quando eu falo aqui sobre a questão da gente não acreditar que não está no índice que a gente gostaria que estivesse. E o pior, que isso vai passando de geração por geração. Sim. E eu te falo aqui pela pouca experiência que a gente já tem, né? Em 2022 eu na rua novamente, graças a Deus fui o candidato a deputado estadual da cidade, da região aqui
mais bem votado, Sim. com 6.942 votos. Então, só agradecer a todas as pessoas. Por isso que eu costumo dizer às pessoas que tem gente que fala assim, o povo é traidor, muitos políticos, né, às vezes candidatos, o povo me traiu. Eu não posso dizer isso. Então, tem sempre chegado muito junto comigo. Então, só tem que agradecer. E aí, eu te falo o seguinte, sobre a questão da cultura. Sim. Os pais que as crianças veem pegando dinheiro, pegando algum benefício com o político, isso é tão característico que quando a gente está na rua, andando, fazendo campanha, as crianças viram e falam assim, paga uma bala, não sei se você já presenciou isso, paga um Guaraná para mim, para o político. Aquilo ali, o que ela tá entendendo, a criança não sai gritando para qualquer um que passa na rua pedindo para pagar, ela pediu ao político que está em campanha. Por quê? Aquele comportamento está vindo de dentro de casa. Os pais ali, de alguma forma, pelas suas necessidades, seja lá qual for, vai recorrer ao político e a criança está observando aquele comportamento. E depois, quando ela vê o político na rua, qual a necessidade da criança? É de chupar uma bala, se aproveitar um pirulito, de alguma forma daquela passagem, biscoito, o Guaraná. Então, é o que ele pede. Então, aquilo ali já é um comportamento que vai se perpetuando. Porque se essa criança, em algum momento, por si só, ela não tomar, quando virar adulto, ou uma consciência de que aquilo ali não era um papel legal, ela vai acabar se tornando mais um desses. Então, por isso que eu lamentavelmente, aqui eu falo que não está no nível que a gente gostaria e que esse comportamento ainda preocupa pela perpetuação desse comportamento exploratório, talvez. Sim, e aí é bacana os pais, né, quem está acompanhando esse podcast, a nossa audiência de hoje aqui, você pensar, refletir, né, sobre isso. Tipo assim, o que eu estou passando para essa geração? Porque quando você espelha esse comportamento, você automaticamente está criando pessoas que vão replicar esse comportamento. Então, assim, perceba bem, observe, olhe para a coletividade. O que eu penso, Juarez, que a pessoa às vezes não entende que se ela consegue de fato entender o papel do político e o que o político pode fazer, ela poderia ter muito mais benefícios. Por exemplo, um político pode ter questão de melhorar a saúde do local, melhorar o emprego, e essa coletividade ela fica esquecida porque o próprio político, que na verdade entra nessa roda, nesse sistema, ele pensa, eu não preciso mais devolver para essas pessoas porque eu já dei para elas o que elas queriam. Então acaba sendo uma roda ali que realmente é complexa. Nós vamos continuar.